diria que mais um passo, né, do Náutico para esse rebaixamento. Dá tempo ainda de recuperar? Dá tempo. Mas é muito difícil imaginar com a equipe perdendo os duelos diretos fora de casa. O Náutico tinha uma sequência onde, principalmente nos confrontos diretos, que ele tinha que tentar aproveitar para tentar tirar ponto. E se não tenta tirar o ponto do adversário, ou seja, vencer a partida, você tenta pelo menos não perder. Porque ele já tinha perdido para o Operário, perdeu agora, né, para o Guarani, vai enfrentar o CSA na 27ª rodada, daqui a 3 jogos. Na próxima rodada vai ter o Vila Nova, mas esse jogo em casa. Então, esse deveria ser o momento do Náutico para ter a reação. Porque depois do jogo do Vila Nova vai ser o Cruzeiro fora de casa. Aquele jogo onde, assim, o cara já sabe que, nossa senhora, um empate é quase como se fosse ressurgir no campeonato. E muito difícil. Só um ponto, Minhoca. O Náutico que perdeu para o Vila Nova lá, né? No primeiro Isso, turno. Então, exato, assim, exato. já deu ponto ao adversário, já. Chegou a empatar em casa, se eu não me engano, com o CSA, assim, já tem tropeços suficientes contra as equipes a qual ele está ali disputando para tentar se manter nessa Série B. E esse novo tropeço, e aí pegando um pouco da análise do que falou o Iago, né? O primeiro ponto que eu não gostei do jogo do Náutico. O Náutico, tudo bem, esperar o adversário que estava motivado, dá para se entender. Agora, é o grande problema que a vitória passada, ela dá aquela velha mascarada. O time não evoluiu. E quando Elano vem hoje na coletiva dizer que gostou do jogo, aí isso já é, para mim, já é ponto de... Esse cara não está entendendo a realidade do que é o Náutico. Ou ele enxerga o Náutico como um time muito inútil, assim, na visão dele, assim. Porque ele considerar esse jogo do Náutico hoje como um jogo, sabe, a ponto de gostar, o Náutico hoje não é uma equipe que apresenta um bom futebol. Isso é fato. Ele pode até dizer que pode ter tido alguma evolução. Se você compara o jogo do Operário para esse jogo, você vê uma evolução. O Náutico teve possibilidades de buscar o empate. Mas logo nos primeiros minutos, como o Iago estava mencionando, olha, o que a defesa do Náutico promoveu e que vem promovendo nas últimas rodadas, não tem como elogiar, não tem como você dizer que gostou. Bispo e Wellington são Nossa Senhora. O Iago até chegou a mencionar, teve muito chute de fora da área, mas também teve bola alçada que o PR teve que salvar. Acho que foi até uma jogada em cima de Wellington, que o PR estava muito bem posicionado, porque já tinha perdido ali a disputa aérea. E aí Bispo vai perder na jogada do gol, é ele que está na jogada, não marca o jogador domina no peito, dentro da pequena área e consegue ainda a finalização. E a gente está falando de dois elencos, porque o Guarani também tem suas limitações, e você não conseguiu apresentar um jogo bom até tomar o gol. Porque quando toma o gol, obviamente, uma equipe frágil como o Guarani vai começar a jogar com medo. Teve, até mesmo no primeiro tempo, quando estava 0-0, o Guarani não sabia nem sair com a bola, às vezes. Deixava até para o Náutico aproveitar essa bola e gerar uma possibilidade de contra-ataque. Mas o Náutico veio um momento tão ruim, na minha avaliação, que ele não consegue nem aproveitar isso. Nem quando o adversário é frágil e está cedendo uma possibilidade ali de saída de bola errada, o Náutico nem para recuperar e facilmente trabalhar essa bola. E vamos lembrar onde o Náutico está melhorando. E aí eu acho que é o único ponto que eu consigo elogiar, talvez assim, de melhoria do Náutico do jogo do Operário para cá, né? Que foi o jogo onde eu acompanhei com mais detalhes. A bola parada. Jogada trabalhada, se a gente for lembrar os gols do jogo passado, é um gol que sobra e aí um gol realmente jogada trabalhada. A bola na direita e depois o passe no meio ali para sair o segundo gol do Náutico na vitória da última rodada. Mas hoje era a bola parada com o Souza que tinha mais possibilidade de sair um gol. Porque também o Guarani era muito frágil defensivamente. E aí é onde faltou, obviamente, claro, dando mérito ao goleiro do Guarani, realmente foi fundamental para ter a vitória. Mas quando você olha o futebol, né, o que foi jogado em campo, não para mim, não é ponto de elogios. A defesa ainda continua com muitos problemas, a criação de jogadas ainda é um problema. Chiesa ali na frente, até você ver uma determinação de correr, mas praticamente sem acrescentar muito tecnicamente. E aí entro já no ponto do Elano. O Elano me parece ser um treinador muito inexperiente, até para uma Série C.
Porque para você fazer as trocas que você necessita, que o time precisa mudar, você precisa saber equilibrar. Porque o Elano já conseguiu, desde a chegada dele, fazer poucas trocas, praticamente fazer ali 2, 3, e muitas delas já no final da partida, ou seja, mantendo o time cada vez mais desgastado, como foi, por exemplo, contra o Operário, o time já estava cansado, teve que sair já no final ali, Souza, que estava esgotado, o Jobson também estava esgotado naquele jogo contra o Operário. Aí hoje, por exemplo, ele faz totalmente o contrário. Ele já faz todas as trocas, e aí tem o Geovânio no final da partida, sem condições nenhuma de ficar em campo, e isso mostra para mim um treinador que não tem a percepção do que mudar, de como mudar. Ele simplesmente vai vendo e, não sei, na cabeça dele é como se ele olhasse um videogame, né? Que eu vou colocar ali tantas peças, vou tirar tantas peças e vai que dá certo. Então é uma situação que eu vejo muito ruim hoje o Náutico na mão de um treinador que não consegue mostrar nenhum tipo de sustentação como time para uma recuperação. Porque quando a gente vê equipes que têm deficiência no seu jogo coletivo, em termos de ser um time pelo menos aguerrido em muitas vezes, você não consegue ver, pelo menos com o Elano, o mínimo para ter uma, sabe, aquela coisa, um time limitado que sabe fazer pelo menos ali 2, 3 jogadas. Não, é muito a esmo. O que a gente viu no final, que era o Náutico pressionando, é porque do outro lado era um adversário também frágil, entendeu? Quando o Náutico pegar um time de meio de tabela, quando pegar um Criciúma, quando pegar... tudo bem, pegou até um CRB que estava ali no meio de tabela, mas... E está ganhando agora, né, do Grêmio. Mas eu fico muito na dúvida se aquela vitória da última rodada, ela não foi só um lapso do que propriamente uma... Sabe, de fato, algo que possa melhorar. Eu não consegui observar dessa maneira. Então, eu acho que esse é o ponto mais preocupante. Eu, sinceramente, se eu sou o Náutico, eu aproveito essa derrota. E aí, esse é o grande problema, né? Que Cláudio já tinha falado, o próprio Rodolfo já tinha falado, o grande erro de fazer esse contrato com o Elano, pensando no longo prazo, quando claramente ele não deveria ser um treinador para, se você quer ter um trabalho com um treinador promissor, se assim o Náutico considerava o Elano como promissor, que faça isso no começo de uma temporada, não quando você está brigando para se manter numa divisão, no caso, na Série B. Então, eu acho que o próprio discurso da diretoria nada casa com um treinador para um perfil de um time que já sofreu muito durante essa temporada com protestos, a torcida revoltada, a diretoria, obviamente, né, e jogadores sendo perseguidos, né, e até em determinado momento. Para esse momento, um treinador inexperiente ter que conduzir tudo isso. Fazer o time jogar bem, fazer o time ter foco, fazer o time ter espírito de luta. É muita coisa para um treinador que tem pouco tempo de trabalho. E que poderia até, que eu lembro que foi falado isso, acho que por algumas pessoas, eu estou lembrado quem falaram até, não, quando o Rogério Ceni chegou no Fortaleza foi tipo isso. É diferente, porque ali no caso do Fortaleza, como eu estava citando, foi um começo de trabalho, que começou no campeonato estadual, o próprio Ceni quase foi demitido, mas o presidente o bancou naquele momento, mas é porque tinha um aspecto de liderança e de conhecimento de futebol, mesmo que inexperiente ainda do Rogério Ceni, mas um pouco com mais conhecimento. Elano, nem nas coletivas ele consegue explicar, às vezes, o que é que deu errado. E aí vem uma fala dessa, como ele fala hoje na coletiva, de dizer que gostou da partida hoje do Náutico. Não dá para aceitar ele dizer que gostou da partida do Náutico. Daria para aceitar se ele tivesse enfrentado fora de casa uma equipe como, sei lá, Criciúma jogando fora de casa, talvez o Londrina, apresentando, quem sabe, um futebol um pouco mais, sabe, ali de dificultar o jogo para o adversário. Mas enquanto estava no 0-0, era só o Guarani. E a defesa, para mim, não passava nenhum tipo de segurança. Às vezes não tinha finalização, né? Mas essa bola passava com muito perigo na área. Então, esse, para mim, é o ponto principal. Eu, né, no caso, e aí, claro, queira ou não, o Náutico teria que arcar com essa escolha. Se eu ainda penso em me manter numa Série B, eu não consigo enxergar essa recuperação tendo o Elano no comando técnico do Náutico. Eu acho muito difícil imaginar que ele vai ter a capacidade para isso. Até porque toda vez que ele vai justificando, quando não vê o resultado positivo, né? E ainda tem a questão do próprio Giancarlo, né? Que nem esteve hoje. Então,
Não sei se Iago tem mais detalhes quanto a isso, mas é uma outra questão, né? Porque aí veio Richard Franco, jogou bem no jogo passado, foi um dos destaques, e aí fica toda essa situação, porque aí perceba, aí já tenho essa outra questão a resolver. Jean Carlos, como é que vai ficar a situação dele? Então é muita coisa para um clube que está na zona de rebaixamento com um treinador que deveria, teoricamente, que a gente já viu vários casos de clubes que estão